com um empate em casa. Vamos com o Vinícius Nicoletti, trazendo mais informações para a gente também. Neste Palmeiras que precisa decidir fora agora. Vini, seja bem-vindo, meu amigo. Um beijo para você. É isso aí, Glaucia. Beijo pra você também. Abraço pros companheiros, fãs de esportes. Palmeiras, então, vai decidir. Tem que melhorar, é Palmeiras. Precisa da Tem que vitória. melhorar, é Abel. A expectativa de uma vantagem jogando no seu estádio, no Nubank Park. Mas a sensação, sim, foi de derrota. Alguns jogadores falaram que não, ali na saída do gramado, mas foi essa a sensação, inclusive, dos torcedores. Depois que o Palmeiras levou o gol nos acréscimos, ficou um silêncio total. Conseguiu abrir o placar aos 36 do segundo tempo, com um jogador a menos, e deixou escapar a vitória depois de uma falha do goleiro do Carlos Miguel. Mais uma, ele já falhou contra o Atlético, não vive um bom momento, agora vai jogar pressionado, mas ele mostrou confiança. Na saída do estádio, ele não deu entrevista, mas falou com os jornalistas confiante na classificação. Disse, fiquem tranquilos, nós vamos nos classificar. Essa foi a palavra do goleiro depois da partida, depois de falhar no gol de empate do Cerro Porteño. A questão é que o técnico Abel Ferreira analisou o jogo do Palmeiras na questão do desempenho, disse que foi um bom jogo. Ele falou isso na entrevista coletiva, só que faltou a eficiência para o time. Mas em campo a gente viu queda de rendimento de alguns jogadores, como vocês destacaram. Alguns jogadores estiveram abaixo do desempenho técnico individual, e também um jogo complicado por conta do coletivo, como lembrou aí o Donk. O Cerro Porteño teve chance de fazer um gol logo aos 11 minutos, uma jogada que o Cecílio Domingues saiu cara a cara com o Carlos Miguel num lance polêmico. Teve polêmica também no lance da expulsão do Andréas Pereira, né? Segundo a avaliação do técnico Abel Ferreira, o lance não foi para expulsão, houve um exagero no lance, e teve um gol anulado do Cerro Porteño também antes dessa expulsão do Andréas Pereira. O jogador Benítez estava impedido, mas levou um susto danado para a torcida palmeirense. Vai ter que vencer o Cerro Porteño, o Palmeiras jogando lá no Paraguai, coisa que não fez ainda nessa Libertadores. Perdeu em casa na fase de grupos, empatou fora, e agora mais um empate jogando no seu estádio. Vamos ouvir então o que falou o técnico Abel Ferreira sobre o desempenho do Palmeiras e também lances polêmicos nesse jogo entre Palmeiras e Cerro Porteño, abrindo aí as oitavas de final. Vamos acompanhar. Fizemos um jogo com volume, com oportunidades. Se me disseres com pouca eficácia, tenho que concordar contigo, porque quem tem estas 6 ou 7 oportunidades e só faz golo num jogo da Libertadores, sim, temos que nos queixar da nossa falta de eficácia. No último lance do jogo, depois com menos um, aparentemente um lance controlado, em que os nossos dois zagueiros têm que seguir o movimento, eles sabem. O nosso goleiro também sabe que pode fazer melhor naquela ação, mas o futebol para mim é muito claro. Quando ganhamos, ganhamos todos. Quando perdemos, perdemos todos. Quando um comete uma infelicidade, estamos todos juntos. Vocês viram a agressão do Andrés no jogador adversário? Alguém viu a agressão? Alguém viu algum cotovelo na cara? Alguém viu? Portanto, se o Andrés deu algum murro na cara, no rosto ou no corpo, devia ter sido. Agora, quando um jogador passa o jogo todo a agarrá-lo e ele simplesmente tira a mão e leva um cartão vermelho, acho que foi excessivo. Eu não vi o lance do penalti, mas se o Carlos Miguel tocou, o árbitro ou o VAR tem que marcar penalti. Pois é, Glaucia, agora o Palmeiras vai para 2 jogos fora de casa e mais um momento decisivo nessa temporada. E pega o Fluminense jogando no Rio de Janeiro, Fluminense trocando de técnico. O técnico Abel Ferreira deve fazer um time aí alternativo, mesclado, titular, descansar alguns jogadores pensando na volta contra o Cerro Porteño. O Andréas Pereira vai jogar porque foi expulso e não enfrenta o Cerro Porteño. E a partida decisiva lá no Paraguai. Ninguém do Palmeiras, nem no planejamento no início do ano, foi colocado que o Palmeiras poderia cair numa fase de oitavas de final, no mínimo até quartas de final. Um time que foi montado para brigar pelo título, para chegar semifinal, de repente disputar o título novamente, segurou os principais jogadores nessa janela de transferência, não vendeu o Flaco Lopes e o Alan, 2 jogadores que tiveram proposta, 2 titulares, pensando muito também na Libertadores e voltar a ganhar um título de expressão. Mas coloca tudo isso à prova na próxima quarta-feira contra o Cerro Porteño no Paraguai. Precisa da vitória, e é o que a gente vai acompanhar lá no Paraguai.
Pois é, Vini, quem diria, né? Vai com uma certa pressão para esse Paraguai, para esse jogo de volta de oitavas de final de Libertadores. Obrigada, meu amigo. Boa sequência de trabalho para você, trazendo este pós-jogo de Palmeiras. E já que o Vinícius tocou no ponto, né, da arbitragem, ouvimos a Abel falar também, a Renata Roel analisa esses lances pra gente. Fala, Rê. Palmeiras e Cerro Porteño começando pelo lance de pênalti a favor do Cerro. O Carlos Miguel sai para fechar o ângulo e disputar a bola. Ele ocupa aquele espaço primeiro. O atacante desequilibra porque ele pisa na perna do goleiro. O goleiro não faz nenhuma ação faltosa. Não dá um calço, não dá uma entrada, não tem um contato faltoso do goleiro com o atacante. Por isso, não é pênalti. Acertou a arbitragem no campo e acertou o VAR em não sugerir revisão. Aí nós temos a expulsão do Andréas Pereira. É um lance que cabe interpretação? Até cabe, mas pelo que a gente vê durante a partida, o que a gente vê durante o jogo e até as decisões da arbitragem em lances mais fortes, é um lance que o jogador vai segurar e o outro faz aquele gestual de sai daqui. Eu não vejo como agressão, eu não vejo como uma conduta violenta, mas o árbitro está de frente e ele toma a decisão no campo. Então, para mim, como até cabe interpretação, o VAR acerta em não sugerir revisão, mas eu vejo a expulsão como exagerada. Muito bem, Renata analisando aí. Acho que no caso do Andrés, o árbitro está bem ali do lado, né? É. Ele vê o lance ali e é justamente esse movimento, né, de tirar o braço do outro. Acho que por conta disso, da arbitragem também está muito em cima do lance, talvez até ter ouvido ali o que acontece naquele entrever entre os dois. Eu acho que ok. E o pênalti do Carlos Miguel a gente discutia aqui, né? É porque o jogador do Cerro ainda pisa nele. Mas foi imprudente na jogada também, né? Porque o cara chegando sozinho na área, ele sai daquele jeito, flertou com um perigo, de certa forma ali. Talvez se marca, ia ser polêmico também, mas há um contato entre eles, né? E ali o goleiro nesse tipo de jogada, Glaucia, fica muito vendido porque vai pro tudo ou nada. Porque se o jogador dá o tapa, sai na cara do gol e o Carlos Miguel, de certa forma, saiu ali para tentar evitar o pior, mas o Cecílio Domingues, concordo com a interpretação da Renata, acaba pisando na perna do Carlos Miguel. Eu até comentava aqui com o Dom que antes do VAR dava para marcar esse pênalti. Com o VAR, com a gente percebendo a imagem e o movimento, vejo que foi acertado não ter marcado o pênalti. Até por falar em Carlos Miguel, de novo ele sai sob holofotes. Nessa jogada, ao contrário do lance contra o Galo, não dá para dizer que, na jogada do gol eu digo, que o Carlos Miguel teve uma falha gritante, porque para mim é um lance difícil, porque o Verratti está indo em direção à bola, o Carlos Miguel tenta interceptar e pelo fato do Verratti não ter conseguido desviar, isso acaba matando o movimento do Carlos Miguel. Mas o Abel foi perfeito na leitura. É uma bola em que qualquer goleiro pode fazer algo melhor. E ali, de novo, é na conta do Carlos Miguel. E nesse tipo de momento, o goleiro, para dar a volta, não é pensar, eu tenho que fazer um milagre no próximo jogo, uma defesa difícil. O goleiro, para passar confiança, tem de evitar falhar. Evitar estar na cena do crime no gol adversário. E é isso que tem acontecido com o Carlos Miguel, um jogador que se espera muito, né, pelo potencial que tem, a gente até discute, e com razão, com merecimento, né, o Carlos Miguel é um goleiro com potencial para estar na seleção, mas precisa ser mais regular num clube que exige isso, né? A exigência do Palmeiras é como a do Flamengo, o goleiro precisa, além de fazer defesas difíceis, ser estável, regular e ter poucas falhas, e nesse momento também é bom dar aquela famosa segurada, né? Exato. Depois do jogo, o Carlos Miguel vai ali, meio afrontoso. Não, a gente... Garanto que a gente classifica. Pode vir aqui falar comigo. Pera lá. Depois de um jogo com uma falha, é melhor se preservar. E o momento dele mesmo, né, Breiler? Então, acho que também já vem muito nessa linha, né? Assim, não tá num grande momento, uma falha ali, outra aqui, então... Mas assim... Calma, né? Falhas à parte, continua sendo um goleiro com muito potencial, que precisa falhar menos. E o impacto das falhas, acho que é muito no momento da temporada, né? Torcida palestrina, o Palmeiras aí, ó, terá um jogo dificílimo pela frente no jogo das voltas. Concordo com o Breiler, concordo, né, com toda a bancada da ESPN. Acho que o Carlos Miguel tem que ter calma. Palmeiras vai jogar um jogo super difícil. Esse time é muito cascudo. A equipe do Cerro Porteño não é nada, sabe, difícil. Palmeiras gosta desses tipos de jogos que aí chega lá,
faz um resultado muito bom e volta classificado. É assim que o torcedor do Palmeiras espera. Não vejo o Palmeiras sendo eliminado pelo Cerro Porteño. O Palmeiras terá que fazer muita força para ser eliminado pelo Cerro Porteño. Aí a pressão aumenta ainda mais para o Abel Ferreira, né? Então, assim, o Palmeiras tem que colocar a cabeça no lugar. Vai ter um jogo difícil agora. Difícil entre aspas. O Fluminense acabou de demitir o seu treinador. Então dá muito bem pro Palmeiras conseguir um bom resultado lá no Rio de Janeiro, né? Porque senão o Flamengo ganhando, a diferença de 6 vai para 3, então a pressão aumenta ainda mais, né? E o Andrés Pereira foi expulso ali na frente do árbitro, um lance onde o jogador tava provocando ele revidou e o juiz quis expulsar, vermelho direto, sem consulta ao VAR. Quando é vermelho direto, é sem consulta ao VAR. Então, assim, é isso, galera. E o Flaco sempre decidindo lá na frente. Flaco sempre decidindo. Agora é levantar a cabeça, pensar no próximo jogo, se preparar, né? Para que o Palmeiras consiga bons resultados daqui para frente. Essa aqui é a verdade. Então é isso, galera. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus e até a próxima.